Olá, gente! Seguindo aí essa ideia de lembrarmos o 8 de março, né, essa data simbólica onde a gente lembra das lutas das mulheres por igualdade social, política e econômica entre os gêneros, esse vídeo é sobre feminismo negro, né, com uma pauta muito específica, né, que é a mistura tóxica entre racismo e misoginia. E para usar de exemplo isso, e aí eu vou fazer também vou fazer um recorte ainda muito mais específico dentro dessa ideia do racismo e somado à misoginia, que é justamente usar do que aconteceu recentemente com uma mulher preta, que é a Lumena, uma participante de reality show, que foi muito criticada pelos excessos, né, pelos seus vícios na linguagem, no uso da linguagem acadêmica. E aí muita galera virtualmente aproveitou para fazer aqueles discursos de ódios, né, que aí você faz umas leituras assim, você vê de racismo, a misoginia e, enfim, por sorte eu acho que eu não consegui ler nenhum ataque homofóbico, né, tendo visto que ela é bissexual, mas, enfim, mas foi muito forte essa relação dos ataques, né, com a linguagem que a Lumena utiliza. E aí me pegou de surpresa, porque as críticas, né, os discursos de ódios que estavam disfarçados, né, dessa crítica, por que ela fala desse jeito nesse espaço, as pessoas aproveitaram para fazer uns ataques mais pesados, que eu nem vou relatar aqui, porque para esse vídeo também não sofrer censura, né? Que nesses casos, quem não tem intenção sofre censura, enquanto os odiadores fazem o que fazem à vontade virtualmente. Mas enfim. Bom, deixa eu tentar aqui elaborar melhor essa questão, né? Que se trata do seguinte. Se trata justamente da gente fazer uma crítica, né? Quando eu fiz, então, não só em relação a Lumena, mas a qualquer outra pessoa que usa de uma linguagem que o ouvinte não está habituado, não está acostumado, né? Ou não tem a mínima noção do que aquelas palavras ou assunto queira dizer. É como tá, né, ouvindo alguém falando grego, né? Então a gente faz, quando isso acontece, a gente faz uma crítica construtiva, até eu diria, uma pequena observação para dizer dizendo o seguinte: você não usa essa linguagem acadêmica, ou do meio jurídico, ou do meio da medicina, do meio das ciências de modo geral, porque cada profissão, né, cada especialização, ela tem o seu próprio linguajar, num espaço, né, onde o ouvinte não está acostumado. A comunicação, né, fica difícil, né, e acaba virando até um monólogo. Se a pessoa também não intervir, se o ouvinte não intervir, acaba acontecendo um monólogo, porque o ouvinte também se esgota, né, daquilo tudo. Fica muito blá 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 e pouco objetividade no assunto. É uma crítica muito certeira, né? E o que aconteceu de nesse meio a galera se aproveitar, né, em relação à figura da Lumena, uma mulher preta, aproveitaram para destilar seu ódio racial e seu ódio às mulheres. Isso leva também a gente refletir como a população negra, de modo geral, não só no Brasil, mas em todos os cantos do mundo, ela foi afastada desses espaços acadêmicos, né? A coisa do saber, do ter o conhecimento, ela foi promovida e gerida de branco para brancos, né? Quando indígenas e pessoas pretas chegam nesses espaços, né, elas sofrem também um boicote desse sistema, porque as pessoas são racistas, né? Então, intencionalmente, mas não vou dizer de propósito, né? Porque, como eu disse, já está intrínseco, o racismo já está intrínseco na cultura, na formação das pessoas. Então elas acabam atacando de uma maneira a diminuir aquela pessoa que não estaria no seu lugar, né? Naquele status acadêmico, não é para uma pessoa que não seja branca, ou seja, para os não brancos. Então, esse vício de linguagem acadêmica
alguém chama isso até de vícios insuperáveis. Eu esqueci de pegar a referência, mas eu li em uma reportagem assim, vícios insuperáveis, que é justamente essa linguagem acadêmica. Ela, quando ela acontece, normalmente o comunicador que faz uso dessa linguagem acadêmica, ela é tida como inteligente, né, um intelectual, né? Aliás, falando em intelectual, lembrei até que esse modus, essa performance acadêmica, ela é muito... A gente bebe muito do maneirismo, né, da maneira do intelectual francês, por exemplo. Se você for assistir uns debates da década de 50, 60 que tem no YouTube, de intelectuais franceses conhecidíssimos, você vai ver essa performance, né, essa postura, tanto visual quanto da oralidade. Como as pessoas não estão habituadas na figura dos não brancos ocupando esse espaço dos intelectuais, o que acontece é uma desvalorização, como eu falei, no caso da Lumena, as pessoas se aproveitaram também para colocar ela em situação inferior, não só por ser mulher, mas primeiramente pela questão racial. As pessoas não a chamaram em nenhum momento de inteligente, né, ou de intelectual, que remete às coisas mais positivas. Preferiram até colocá-la em uma situação de, por exemplo, abre aspas, sabichona, fecha aspas, que tem também um significado de uma pessoa, que é uma pessoa que sabe muito, mas pelo jeito dessa jornalista que chamou ela de sabichona proferir a palavra, ela estava desvalorizando o saber, né, da Lumena. E muitas pessoas desconhecem a batalha que é no meio acadêmico para você ter essa performance, né? A batalha que é, ou melhor, como você é deixado de escanteio se você não obtém essa resposta. Novamente eu vou repetir, a gente pode sim criticar a Lumena por ela usar dessa linguagem em um espaço onde ela não está em um seminário, em um simpósio, dando palestra ou apresentando um trabalho oral, no meio da academia, ela não está nesse espaço, então ela peca por isso, né? Erra grandão por isso. Mas você em nenhum momento, poucas foram as críticas que eu vi que chegaram nesse ponto, né? A maioria das críticas vão diminuí-la desse saber. E muita gente desconhece justamente essa batalha por status dentro do espaço acadêmico. E como isso afeta até a saúde mental das pessoas negras, né? Porque já está, a cor preta e da população negra já está associada à falta de inteligência, né? Isso desde o início do século XX, que você vê cientistas tentando afirmar, né, de forma muito categórica e tentando obter provas científicas de que a população negra, né, ela tem QI a menos, né? Não é uma raça que está associada ao uso devido da inteligência. Então, quando você chega no espaço acadêmico, apesar da gente hoje podemos ver, né, uma crescente de negros e indígenas dentro da academia, dentro das universidades, as pessoas, como eu vou te falar, ela tem um racismo dentro de si e de vista, de cara, esse preconceito já é lançado, principalmente. Então as pessoas pretas e indígenas, elas têm que acompanhar essa performance, né? Ela tem que se entregar a essa performance para ser aceita dentro do meio acadêmico, para ela não ser ignorada. E essa coisa da linguagem acadêmica, você vai obtendo na sua formação, desde a graduação, você vai sendo meio que, não vou dizer treinados, porque o treinamento envolve também, claro, acho que uma certa questão de aula também, né? Mas ali no meio prático, né, você vai compreendendo que se você não tiver essa performance, se você não falar a língua, evitar as gírias, né, visualmente também, se você não tem essa postura de um intelectual, de um acadêmico, né, com sua pastinha de couro,
você é colocado num obscurantismo ali dentro da universidade, né? A população negra e indígena, ela tem que fazer esse corre, né? Olha eu falando a gíria aqui, tem que fazer esse corre para não cair nesse escanteio, nesse não lugar. E não é só a questão da oralidade, não, a questão da escrita também, né? E aí, para escrita existe de fato uma técnica, né, que é chamada de ABNT. Enfim, são normas de escrita, uma padronização da escrita acadêmica, né? E a mesma coisa acontece com isso da oralidade, né? Você tem que ter essa performance oral, sim, de acadêmico. O que acontece é que a Lumena ultrapassou as fronteiras ali dos muros da universidade e transpôs isso. E é claro, é compreensível porque ela ainda respira esse meio acadêmico, né? E o que chama a atenção nesse caso da Lumena é que as pessoas nem sequer usaram de adjetivos como uma pessoa pedante ou que tem uma vaidade intelectual. E quando elas não usam esses adjetivos para se referir à Lumena e a sua linguagem acadêmica, é como se eles estivessem dizendo ela não tem nem intelectualidade para ter essa vaidade. Então, os xingamentos, as ofensas, sempre partem do princípio de que ela é a sabichona, que quer saber demais, mas que na verdade não sabe nada. Quando essa linguagem parte de uma pessoa branca, essa pessoa é tida como inteligente, e se ela usou do excesso, ela é chamada de pedante. E pedante é uma pessoa que tem cultura, que tem erudição, né? Você pode usar de uma forma pejorativa para dizer aquela pessoa que fica parando lá no quadro do museu e vai de A a Z na explicação lá, na sua erudição, não sei o quê, mas as pessoas aplaudem isso, né? Quando a intelectualidade parte de uma pessoa não branca, ela é desvalorizada, ela é colocada até em questão, como essa jornalista que usou do termo sabichona para se referir a Lumena, também disse que ela nem sabia do que estava falando, nem ela entendia o que ela estava falando. É uma frase que você coloca ela no lugar de que está se amostrando e não sabe de nada, né? É complicado. A vida da mulher negra dentro da academia é complicadíssimo, não só da mulher negra, como da população negra e não branca de modo geral. Inclusive, vamos aos testemunhos, né? Eu tinha um colega que falava muitas gírias, né, na apresentação. E isso com a turma de graduação, né? Um bando de gente que acabou de sair do ensino médio, menos eu e ele, que eu acho que a gente já era a galera dos 30 anos. E a galera fica assim, né? De tipo, uma postura indignada, né? Você tem duas reações, ou indignada pelo uso excessivo da linguagem não acadêmica, excesso de gíria, não sei o quê, e tem a galera que fica com aquele, né, sentimento de dó, mas não ri, não chora, mas apenas meneia a cabeça porque, olha aí o que a cota faz. Tipo isso, né? E eu mesma, né, passei por uma situação um tanto quanto constrangedora, mas eu não vou falar da minha situação constrangedora, não. Né? Até porque eu acho que não foi... até vou até dar razão pra colega lá que tentou me constranger, mas teve uma situação em que eu, atriz, do jeito que eu sou, ensaiei uma performance para apresentar um trabalho na sala de aula. E aí, meu filho, eu coloquei um blazezinho, eu coloquei o turbante, porque não bastava só eu ter feito um roteiro todo traduzido no linguagem acadêmico, isso mesmo, escrevi um roteiro, coisa que eu não faço aqui, que eu deveria fazer. Fiz um roteiro, as palavras simples, eu fui lá no dicionário, coloquei a palavra mais rebuscada possível, mais tempo de Machado de Assis, e fiz uma apresentação, assim, cara, o professor até me amou, assim, acho que ele descobriu em mim uma aluna que ele nunca tinha ainda associado à imagem de mim, assim, eu com turbante na cabeça, ainda fazendo a intelectual preta, afrodescendente, né, toda militante, no salto, no blazer, completei um blazezinho preto e fui lá.
É sobre isso. É sobre a performance acadêmica. É sobre racismo,